Deus, quem impedirá? Quem pode contra a mão poderosa do Senhor? Deus se agrada da sua confiança. Deus se agrada quando nós confiamos na aliança que Ele fez conosco. E Ele não fez conosco uma aliança de prata ou de ouro. Ele fez uma aliança conosco com um material chamado o sangue de Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Quarto exemplo, vamos para o quarto exemplo. Isso, ajuda aí no texto aí, o quarto exemplo. Está em Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. O quarto exemplo, a quarta característica que faz com que o homem e a mulher sejam atraentes aos olhos do Senhor, venham alegrar o coração de Deus. O primeiro nós aprendemos com Moisés, que é, ainda no meio das imperfeições, é ter coragem de atender o chamado. O segundo nós aprendemos com Abraão, que ainda no meio de uma terra peregrina, mas confiante nos sonhos e no projeto de Deus. E aprendemos com Davi que não é pela nossa própria força, mas o que agrada ao coração de Deus é confiarmos na aliança que Ele tem conosco, que nós temos com Ele. E em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, nós vemos exatamente isso aqui: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e governo sobre os ombros, e o seu nome será maravilhoso. Vamos dizer juntos? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías profetizou dizendo: o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se nós olharmos alguns versículos antes, olha comigo aí em Isaías 7, olha Isaías 7,14. Se nós olharmos alguns versículos antes, você vai ver Isaías profetizando, dizendo: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sabe qual é a quarta característica que agrada o coração de Deus? Não importa as notícias que falam por aí, o homem de Deus, e a mulher de Deus também, o homem de Deus sempre é um profeta messiânico. Não importa as notícias que falam por aí, o homem e a mulher de Deus que estão ligados com o Senhor, sempre tem a profetizar de Jesus, a falar de Jesus, a falar de boas novas. Irmãos, o que agrada o coração de Deus, o que faz o coração de Deus é se alegrar com o nosso coração, é nós vivermos num mundo injusto, num mundo onde tem tantas más notícias. Quando nós ligamos a televisão e vimos os jornais, vimos tantas más notícias. Quando você pode assim passar o dia e ouvir tantas notícias más, mas de repente quando você tem a oportunidade de falar, quando você tem a oportunidade de aconselhar, quando você tem a oportunidade de falar alguma coisa que está no seu coração, você não perde tempo para reclamar, para murmurar. Você não faz igual ao mundo e repete as palavras do mundo. Mas quando você, o homem e a mulher de Deus, vão abrir a boca, só falam de Jesus, só falam acerca de Jesus. Nós não temos a mensagem ruim dentro do nosso coração, nós temos o Evangelho significa boas novas, nós temos a mensagem boa. E o que atrai o coração de Deus é nos olhar no meio de uma geração que está longe de Deus, no mundo onde tantas más notícias existem, e mesmo assim nós escolhemos guardar o nosso coração das más notícias e só proclamar as boas notícias, as notícias de Jesus Cristo. Ele cura, Ele salva, Ele está no meu coração, Ele está no seu coração, Ele quer transformar a sua vida, a sua família. É você falar e as notícias de Jesus saírem da sua boca. Isso alegra o coração de Deus. Quando você está no seu emprego, existe um grupo de pessoas que está ali falando mal, mas falando mal do patrão, falando mal do colega, falando mal de outras pessoas. E quando a sua oportunidade chega para falar, você fala alguma coisa boa. Você diz: Deus abençoe,
eu também fui assim, ou então algum dia eu já errei. Deus transformou a minha vida, pode transformar a vida dele também. Isso atrai o coração de Deus. O mundo só fala notícias e vai dizer de notícias más que estão sendo faladas por aí. Mas o que agrada o coração de Deus, e não importa as notícias que estão acontecendo por aí, as más notícias, as más conversações, o meu coração e o seu coração se agradam em falar de Jesus Cristo. Homens e mulheres cristocêntricas, que se for conversar, irmão, já viu um churrasco de crente, que bênção que é? Não, já viu churrasco de crente? É comendo picanha, tomando lá o refrigerante que todo crente gosta. Você sabe qual que é, né? E falando de Deus, falando do que Deus tem feito, falando assim, graças a Deus, semana passada Jesus visitou a minha casa e trouxe tanta vida. É falando que Jesus está no emprego prosperando, é falando que foi curado semana passada. Vai ver um grupo de crente conversando, irmãos, que coisa maravilhosa. Só sai Jesus do coração. O profeta Isaías tinha o nome de profeta messiânico, profeta do Messias, do Cristo, de Jesus Cristo. Eu estou na frente de uma geração que Deus tem levantado para ser profetas messiânicos, homens e mulheres de Deus que não tem prazer em falar outra coisa a não ser falar de Jesus Cristo, não tem prazer em proclamar a mensagem ruim, mas tem prazer em proclamar a boa mensagem do Evangelho, dizendo: Jesus tem transformado a minha vida e pode transformar a sua vida também. Jesus tem salvo a minha vida e pode salvar a sua vida também. Jesus tem feito tantas coisas na minha vida. E Ele está à porta e está batendo. Se você abrir a porta e abrir o seu coração, Ele entrará na sua casa, ceará com você, e você com Ele, assim como Ele tem feito comigo também. Esse é o prazer, é isso que agrada o coração de Deus. Quando nós olhamos a vida do profeta Isaías, nós vemos que o que agradava o coração dele era exatamente falar de Jesus, proclamar a Jesus, ter Jesus como alvo da sua mensagem, ter Jesus como alvo da sua conversa. Olha comigo em João capítulo 15, versículo 26. João capítulo 15, versículo 26. Talvez você diga assim: mas pastor, eu sou crente e não tenho falado tanto de Jesus. Eu não sou crente, nesses últimos dias eu tenho mais murmurado do que falado da boa notícia. Talvez você diga assim: mas eu tenho passado por tantas situações, e a amargura já tem tomado o meu coração ao ponto de tomar a minha boca. Eu tenho reclamado, eu tenho falado tanto. Eu quero voltar a falar de Jesus, eu quero falar mais de Jesus. Então é João 15, versículo 26. João 15, 26, Jesus disse: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. A vontade que nós temos de falar de Jesus não é só nossa, mas é do Espírito Santo que habita dentro de nós. A capacidade de falar de Jesus não é só nossa, mas é do Espírito de Deus que habita dentro de nós. Talvez se nós nos encontramos assim, murmurando, falando tanto mal, nós podemos essa noite dizer: Espírito Santo, transforma a má notícia no meu coração em boa notícia. Porque a Bíblia diz que o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Um crente cheio do Espírito Santo tem o seu prazer em falar de Jesus, em proclamar a Jesus. E mesmo o crente que está assim: mas eu estou precisando de um renovo do Senhor, o Espírito de Deus não está longe de nós essa noite, não está longe do nosso coração. Ele pode arrancar más notícias, Ele pode arrancar murmurações, Ele pode arrancar tantas imperfeições do nosso coração, e fazer com que nós tenhamos prazer em só falar de Jesus, ou falar conforme Jesus se agrada. Vire para o irmão que está do seu lado e diz assim: eu quero ouvir as suas notícias, porque as suas notícias são de Jesus Cristo. Amém? Eu quero conversar com você, eu quero ter prazer de conversar com você e ouvir dessas boas notícias. E depois de ouvir dessas boas notícias, sair tão cheio do Espírito Santo,
e dizer: só Deus poderia dar tanta graça a uma pessoa para falar de Deus. Só Deus poderia fazer um coração tão grato, um filho e uma filha de Deus que se agrada em falar da obra do Senhor e daquilo que Ele tem feito. Nós temos uma mulher também para dar exemplo, e o quarto exemplo, eu quero usar o exemplo da Esther. Esther, abra comigo em Esther, capítulo 4, versículo 13. Quantos estão recebendo mais de Deus e vão agradar ainda mais o coração do Senhor? Dá um aleluia bem forte. Eu vou dar outra chance. Quantos estão recebendo tanto de Deus e vão agradar ainda mais o coração? Dá um glória a Deus bem gostoso. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Esther. Quando nós lemos a vida de Esther e olhamos para a vida de Esther, nós nos surpreendemos com tantas coisas. Nós vemos alguém que foi escolhida pelo rei. Opa, pronto. Esther capítulo 4, versículo 13. Diz: então lhes disse Mordecai, lhe responderam a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levado à rainha? Então disse Esther, ele respondeu a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois ireis ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Quando nós olhamos para a vida de Esther, as mulheres aí, né, tem mais um exemplo também. Quando nós olhamos para a vida de Esther, nós vemos a quinta característica. E a quinta característica do homem e da mulher de Deus que agrada ao coração de Deus é essa aí, ó. Não usa a bênção para a vaidade pessoal, mas sim para interceder e pôr a sua vida para servir o povo de Deus. Esther foi escolhida no meio de tantas jovens bonitas daquela época. Existiam 127 províncias que estavam debaixo do reinado do rei Assuero. E a Bíblia diz que ela foi formosa e agradou ao rei mais do que as outras. Mas na verdade não foi a beleza dela que atraiu o rei Assuero. A graça de Deus e a eleição de Deus escolheu Esther como a princesa ali naquele momento. Porque Deus iria usar a bênção que tinha dado para a vida de Esther, de ser esposa de um imperador, de alguém tão importante. E Deus enriqueceu a vida de Esther, e Deus abençoou a vida de Esther, e Deus concedeu a vida de Esther. Com certeza era aquilo que tinha no coração dela, porque ela se preparou, estava no meio das princesas lá, se preparando durante um ano. E ela foi escolhida, e ela foi eleita. Preste atenção no que eu vou dizer, e ela foi abençoada, tremendamente abençoada. Mas de repente houve um momento em que o povo de Israel, ele estava em perigo de morte. E Mordecai, o seu tio, encontra com ela e disse: Esther, preste atenção no que eu vou dizer, Esther. Talvez seja por esse momento em que você foi abençoada, é para isso que você foi abençoada, para que você possa interceder pelo povo de Deus, para que você possa ser livramento para o povo de Deus, para que você possa ser um bálsamo, para que você possa ser instrumento de salvação para o povo de Deus. A quinta característica de um homem, de uma mulher que agrada o coração de Deus, é que ele pega a bênção que Deus dá, e não usa simplesmente para o seu uso, ou uma vaidade pessoal, mas ele usa a bênção que Deus dá, para servir o povo de Deus. Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Paulo em Filipenses disse: olha,
não faça nada por partidarismo nem por vanglória, mas considere o outro superior a si mesmo. Ou quer dizer, tudo que Deus te der como bênção, não seja simplesmente para você, mas seja para que você use para abençoar a vida de outras pessoas. Isso agrada o coração de Deus. Agrada o coração de Deus abençoar os seus filhos. Agrada o coração de Deus os visitar e dar o melhor. Agrada o coração de Deus de trazer alegria ao nosso coração através das suas bênçãos. Mas eu posso dizer que agrada ainda mais o coração de Deus, que depois de Ele nos abençoar, nós pegamos a bênção que Ele nos dá e abençoamos ainda outras pessoas, porque sabemos quem nos deu e sabemos que o que Ele nos deu tem um propósito de abençoar outras pessoas. É igual um irmão quando ganha um carro, e ele não vai embora para casa sozinho, ele vai dando carona para outras pessoas. É igual quando o irmão tem um aumento de salário, ele não sai simplesmente dizendo, agora eu sou mais rico, eu tenho um aumento de salário, mas ele tira um pedaço daquele salário e vai abençoar a vida de alguém. É igual quando Deus abre a porta para alguém, e aí Ele diz assim, essa porta é larga, me cabe, mas não me cabe sozinho, cabe a mim, cabe às pessoas que estão do meu lado, por isso eu não vou sozinho, eu vou levar muitos comigo. Esse coração agrada o coração de Deus. Esse coração é um coração promovedor. Nós não somos o alvo final da bênção de Deus. Quando Deus nos dá algo, Ele quer nos abençoar, nos enriquecer, Ele quer nos alegrar, mas Ele também quer nos usar. Ele também quer me usar e te usar para abençoar outras pessoas. Irmão, o coração que entende, irmã amada de Deus, o coração que entende que as bênçãos de Deus não são só para si próprio, mas são para abençoar tantas outras pessoas, esse coração não tem limites para receber de Deus. Esse coração não tem limites para receber de Deus, porque a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Quando alguém recebe algo de Deus, amém, glória a Deus, está recebido. Mas quando alguém recebe algo de Deus, usufrui aquilo, utiliza aquilo, mas também doa, também dá. Existe uma promessa em Lucas 6 que diz assim, dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão em vosso regaço. Deus tem te dado unção, tem colocado óleo sobre a sua cabeça, glória a Deus pelo óleo, mas se você transmitir esse óleo, muito do óleo de Deus vai se multiplicar na sua vida. Deus tem te dado condição financeira, mas se você depositar na vida de irmãos, Deus vai multiplicar a boa condição financeira na sua vida, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus tem colocado saúde sobre você, e você pode falar palavras boas, pode abençoar, pode visitar, pode estar indo de encontro a pessoas que precisam de ouvir a voz de Deus. Se você for e der boa medida, recalcada e sacudida e transbordante, estará acontecendo mais e mais e mais e mais na sua vida. Deus pode olhar para a vida de Esté e dizer, ela tem apresentado algo, o que eu dou para ela não fica só para ela, o que eu dou para ela é para servir o meu povo. O que Deus me dá, o que Deus te dá não é só para mim, o que Deus me dá e o que Deus te dá é para servir o povo de Deus, é para cumprir o chamado de igreja, de servirmos uns aos outros. Irmãos, quando nós temos esse coração grato de servir um ao outro, não há limites para o que Deus pode dar nas nossas mãos. Não há limites, não há limites, não há limites. Eu virei para o irmão que está do seu lado e diz assim, eu quero te abençoar. Amém? A sexta característica nós encontramos no exemplo na vida de Ruth. Veja a vida de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 15. Ruth capítulo 1, versículo 15. E disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou, e o seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, não me iste para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Quando nós olhamos para a vida de Ruth, nós aprendemos a sexta característica que agrada o coração de Deus. E a sexta característica é um coração fiel, entregue à causa do companheiro. Um coração fiel. Quando nós olhamos a vida de Ruth, nós vemos fidelidade, porque ela poderia ir embora com a outra cunhada de Noemi, poderia ter ido embora junto com Orfa e deixado Noemi, mas ela não deixou Noemi, ela ficou, porque ela tinha dado uma palavra de aliança, ela estava aliançada com Noemi e decidiu ficar, decidiu ser fiel à aliança que tinha sido feita, a aliança que tinha sido falada. E porque ela ficou, e ela foi fiel com a aliança que ela tinha sido feita, com a companheira dela, que ali era Noemi, a Bíblia diz que um dia ela saiu para o campo, e o dia que ela saiu para o campo para colher as espigas e colher as uvas, estava ali colhendo o que sobrava da colheita. Um dia, o dono da vinha olhou para ela, e o nome desse dono era Boaz, e Boaz achou graça, e viu Noemi, e viu Ruth, e Ruth achou graça aos olhos de Boaz, e Boaz foi, vamos dizer assim, resgatador da vida de Ruth. O que ela não tinha, ela passou a ter. A posição que ela não tinha, porque ela estava ali como aquela que catava os restos da colheita. De repente ela se tornou a dona da vinha, dona de toda a colheita. Ela passou a ser, vamos dizer assim, a rainha, a dona junto com Boaz. É assim que Deus olha para o nosso coração e se agrada quando nós somos fiéis às nossas alianças, quando nós somos fiéis ao nosso pastor, quando nós somos fiéis à nossa liderança de célula, quando nós somos fiéis dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quando nós somos fiéis às promessas que fizemos, às pessoas que têm andado junto conosco, quando nós somos fiéis às pessoas que Deus tem colocado do nosso lado. Porque, irmãos, se o diabo tenta colocar pessoas do nosso lado para nos atrapalhar, muito mais é Deus que coloca pessoas de Deus para nos edificar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos impulsionar, para nos levar para frente, para dizer palavras de bênção, de ânimo, para dizer que Deus é conosco, para orar junto conosco, para interceder pela nossa vida. Pode ter certeza que o exército de Deus, ele é maior do que o exército do inimigo. Eu vou repetir. Você pode ter certeza que o exército de Deus é maior do que o exército do nosso inimigo. Quando nós somos fiéis a essas alianças, somos gratos, reconhecemos essas pessoas, somos fiéis à aliança que nós temos com elas, pessoas de Deus, pessoas que Deus tem colocado junto conosco. Ontem mesmo nós honramos a vida do pastor Leonardo Capuchin e da pastora Vanessa, que completou um ano que está aqui junto conosco, está à frente da mocidade, e os obreiros, junto com toda a mocidade, nós fizemos vamos dizer assim, esse voto de fidelidade, agradecendo a Deus por esse ano de fidelidade, tudo que aconteceu, pessoas de Deus, que Deus colocou. Agora, quando nós somos fiéis às alianças que Deus colocou para nós, o nosso Boaz fica de olho em nós, e o nosso Boaz é Jesus Cristo. É através da fidelidade que Deus nos resgata. Talvez você está passando por um momento no seu casamento muito complicado, esposa, mas é através da fidelidade, do voto que você fez diante do altar, que o Boaz chamado Jesus Cristo vai entrar no seu casamento, e vai transformar água em vinho, e vai trazer novo e novidade de vida para o casamento de vocês. Talvez, filho, você está passando uma dificuldade grande com seus pais, mas é através da fidelidade que você tem com eles, de honrar o pai e a mãe, de honrar a vida deles, de não reclamar, de não maldizer, de não falar mal, de talvez nesse momento não sair de casa, mas honrar, ser fiel à aliança que Deus colocou na sua vida. O Boaz, chamado Jesus Cristo, vai restaurar a aliança de você com seus pais e de seus pais com você, e a sua casa será chamada como casa onde Deus habita, aonde a paz de Deus reina. Talvez você que está no emprego
e está passando uma dificuldade ali no emprego, o patrão está ali falando mal, te tratando mal, você está passando alguma situação, mas você prometeu estar ali. Você tem uma hora para cumprir, você tem um contrato a ser fiel, você tem um testemunho cristão a ser fiel naquele lugar. Enquanto você for fiel naquele lugar, preste atenção no que eu estou dizendo. O Boaz chamado Jesus Cristo estará olhando para a sua fidelidade naquele lugar e vai te resgatar, e vai te honrar na empresa, e vai te honrar junto com o seu patrão, e vai te honrar junto com os seus colegas, e vai mostrar que é melhor ser fiel do que ser trapaceiro, é melhor ser fiel e andar conforme a palavra de Deus do que andar conforme o mundo dita por aí. É melhor ser fiel e ter as bênçãos de Deus na vida do que qualquer coisa. Se prepara, porque amanhã, segunda-feira, o seu emprego será visitado por Boaz, Jesus Cristo, e Ele trará o resgate sobre a sua vida. Ei! Glória a Deus! E se você está passando algum aperto no seu ministério, algo pode estar acontecendo aqui dentro, no seu ministério, irmão, só continue sendo fiel, fiel ao chamado, fiel à direção. Irmão, continue sendo fiel ao seu líder de célula, ao seu líder de ministério, continue sendo fiel ao lugar onde Deus te plantou. Continue sendo fiel, porque há um tempo onde a semente é plantada, até que ela floresça, até que ela frutifique grandes frutos, maravilhosos frutos, existe um tempo de perseverança. Continue perseverando. Talvez você tenha alguma impressão no seu coração, dizendo: ninguém está me vendo, parece que eu estou catando as últimas uvas da colheita. Parece que o irmão tem mais do que eu, tem mais oportunidade do que eu. Parece que outras pessoas são mais honradas do que eu. Outras pessoas são mais vistas do que eu, são mais aplaudidas do que eu. Não fique condicionado aos aplausos do homem. O Boaz chamado Jesus Cristo está de olho em você, e para Ele você é o primeiro. No coração dele você é o primeiro, Ele está te vendo. Continue fiel, Ele está te vendo. E é uma palavra que diz: ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. Ser fiel no pouco, e por muito te colocarei. Continue fiel no que você está fazendo aqui na casa de Deus. Continue fiel no que você está fazendo, porque o muito de Deus está preparado para a sua vida. Aleluia! Ser fiel a Deus é também ser fiel às pessoas que Deus colocou para estar aliançado com você. João disse: como nós podemos amar a Deus que nós não vemos, se nós não conseguimos amar os nossos irmãos que nós vemos? Continue amando. Ande mais uma milha com seu marido, mulher. Mulher, ande mais 2, 3 milhas com seu esposo. Colega de ministério, continue perseverando. Continue sendo fiel lá no seu emprego, porque o resgate de Boaz, o resgate do nosso Boaz Jesus Cristo é certo e não tardará sobre a sua vida. E a última característica, nós olhamos para a vida de Paulo, o grande homem de Deus Paulo. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos Atos capítulo 19, versículo 1. Vamos para lá em Atos capítulo 19, versículo 1. Aleluia! Deus está moldando o nosso coração nessa noite, e nós vamos sair daqui mais cheios dele, mais repleto dele, mais aptos para agradar o coração de Deus, e você vai passar a semana inteira agradando o coração do Senhor. Atos capítulo 19, versículo 1, diz assim: e aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou: e recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Versículo 4, disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tendo falado em línguas, como profetizaram. Eram em todo uns 12 homens. A sétima característica que agrada o coração de Deus está na vida de Paulo.
E quando nós olhamos Paulo, nós podemos assimilar essa verdade. Sempre, pessoas que agradam o coração de Deus, sempre buscam e levam outras pessoas a ter experiências maiores com Deus. Irmãos, Paulo era um homem cheio de Deus, encontrou com 12 discípulos,